Beleza. Então eu acho que ficou bem claro aí que eu tenho que sempre respeitar, até nas normas mais impositivas, eu tenho que respeitar até um certo ponto proporcionalidade e razoabilidade, que são aí, como eu disse, meta-princípios do ordenamento jurídico, né? E que se aplicam basicamente a todas as normas, a um certo ponto de retirar a aplicabilidade dessas normas sempre que elas forem desproporcionais, sempre que elas forem irrazoáveis. Beleza? Então aí eu contei todo o caso só para mostrar para vocês que apesar da norma ser impositiva, há determinados casos sim em que eu posso retirar a aplicabilidade dessa norma para dizer não. Nesse caso aqui, existe a possibilidade de recusa e ela é até justificável, né? No caso aí, plenamente justificável que esse cara não venda mais cerveja para um consumidor desse tipo. E, enfim, nós temos diversos casos aí que poderia ser aplicado o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, para deixar de aplicar essa norma aqui, beleza? Então, o inciso 10, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Então, veja bem, nós temos, é um assunto muito delicado essa questão dos preços, porque nós temos na legislação brasileira um limite que não é tão bem definido do que seria a liberdade de mercado, ou seja, até onde os fornecedores podem definir seu preço naturalmente e que o próprio mercado é que vai regular esses preços, e até onde eu não posso ir. Veja uma seguinte situação. Hoje mesmo saiu uma notícia em relação a isso. Um posto de gasolina de Alta Floresta foi condenado, tá, por abusividade do preço da gasolina. Lá, isso já faz 15 anos, eu acho, se eu não me engano, foi de 2004 a 2006. A margem de lucro do posto chegou a ser o dobro da margem de outros postos de gasolina dentro da cidade. E aí o tribunal entendeu, e o PROCON já tinha entendido, que essa margem ela era abusiva. Isso porque a gasolina é um insumo fundamental, né, para a vida das pessoas, e aí eu tenho que ter essa margem de lucro de certa forma controlada, livre, mas não inteiramente livre, para que os consumidores não sejam prejudicados com isso, tá? A mesma coisa aconteceu, é só a gente lembrar, né? Quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, alguns postos de gasolina começaram a elevar absurdamente o preço, porque começou a faltar gasolina, e aí como só alguns postos tinham, o preço da gasolina disparou de uma vez, e aí ele só foi regular de novo quando a greve acabou, quando a demanda começou a normalizar, e aí o valor dos postos começou a normalizar também. E aí na época o PROCON também multou vários postos de gasolina por excesso nessas situações e tudo mais. Mas como eu falei, é ainda uma questão muito delicada dentro do nosso ordenamento jurídico, porque em tese, pelo menos, a faixa de lucro que o posto tem, né, se constituir no dobro do concorrente, em tese não seria algo ilegal. Podemos até dizer que em alguns momentos é imoral, de fato, como foi na situação da greve e assim por diante. Mas em uma situação normal, o dobro da faixa de lucro não chega a ser algo ilegal, porque o consumidor acaba tendo outras opções, né, de lugares para ir e tudo mais. Mas mesmo assim, o tribunal acatou a tese, né, que já tinha sido exposta pelo PROCON,
e multou a empresa por conta disso. Em outra situação muito famosa, aqui na cidade principalmente, né, ela veio já com a pandemia. Esse ano, ali por abril, março, abril, eu acredito, que era quando estávamos todos ainda entendendo, né, aquela situação toda, entendendo como devíamos agir, e aquela questão do isolamento social, aquela questão do álcool, toda vez que chegava em casa, e aquela situação toda. E aí, naturalmente, a demanda por alguns produtos específicos começou a aumentar. E aí aqui na cidade nós tivemos um caso de álcool absurdamente caro. Absurdamente caro. Um preço talvez 10 vezes, 15 vezes maior do que o praticado normalmente. Então, nesse caso, aí nós temos uma prática que aí a gente tem que separar um pouco também, né? Mas nós temos uma prática que é, em primeiro lugar, imoral, pela situação que todos estavam passando e por tudo que estava acontecendo na época, né? Todas as pessoas com medo e assim por diante, e alguém tentando, digamos, tirar proveito disso. Mas além dessa prática imoral, é também uma prática ilegal em relação ao direito do consumidor, esse aumento sem nenhuma justificativa plausível, né? Nós estávamos tratando do mesmo estoque que já estava com a loja naquele momento, e aí foi separado de uma forma errada, os preços foram lá em cima e assim por diante. Então, quer dizer, não havia ali uma justificativa naquele momento para um aumento de preço, ainda mais um aumento naquele patamar, digamos assim. A gente viu, por exemplo, aumento do álcool em determinados estabelecimentos numa faixa aí de 10%, de 15%. Por quê? Porque a relação oferta e demanda havia sido alterado, o balanço de oferta e demanda foi alterado de fato naquele momento. A indústria teve que alterar a quantidade de produção naquele momento, e aí esse preço vai chegar de alguma forma ao consumidor final. Desculpa. E de fato chegou. Chegou com um aumento de 10%, chegou com um aumento de 15%, que estava dentro, digamos, de um patamar normal. Apesar de algumas pessoas não concordarem também, mas na minha visão estaria dentro de um patamar normal. Agora, da forma como foi feita, elevação do preço em 10 vezes, elevação em 15 vezes, antes mesmo dessa mudança brusca na relação oferta e demanda, já é sim uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, principalmente nesse dispositivo que a gente está comentando agora, tá bom? Além disso, essa elevação sem justa causa dos valores do preço de produtos e serviços, ela vem também durante a relação. Então, durante o negócio jurídico realizado, eu também não posso... Só um pouquinho, continuamos no próximo bloco.